Olá, pessoal! Vamos começar mais uma live aqui, Mães Curiosas. Sejam bem-vindos, todo mundo que estiver chegando. Gente, ó, como sempre, nossas lives todas vão ficar gravadas no feed. Então, quem não conseguir acompanhar, tá. Olá, boa noite. Quem não conseguir acompanhar até o final, fica gravada no feed, tá? A gente vai compartilhar aí todas as informações, né, Dayana? Tava aqui falando que vai ficar Isso tudo mesmo. salvo para a gente poder acompanhar depois. Dayana, enquanto eu vou arrumando aqui, se apresenta aí, fala um pouquinho do seu trabalho, do que você faz, do seu dia a dia como fono. Boa noite, pessoal. Meu nome é Dayana, eu sou fonoaudióloga, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Atualmente, eu trabalho com aparelho auditivo e desde que eu formei, eu trabalho nessa área de audição. E gostaria de agradecer o convite da Mônica e da Laura por estar aqui hoje. É um grande prazer. Prazer é nosso de te receber aqui. Esse assunto, né, eu imagino que seja dificuldade de muitas mães, né? Procurar uma fono, saber quando procurar uma fono, a gente vai falar sobre isso. E lembrando também que todo o nosso conteúdo, além da gente postar lá no Mais Curiosas, né, aqui no Instagram, a gente compartilha também no YouTube, no podcast no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts. Então, vai ter vários conteúdos aí em vários formatos para vocês acompanharem, tá? A gente já fez um post falando sobre fala, falando um pouquinho, né, sobre o que é esperado da fala dos bebês, aquisição, né, tanto da parte receptiva quanto expressiva dos bebês aí ao longo dos primeiros meses até os 3 anos, mais ou menos. A questão de quantas palavrinhas, se eles entendem os comandos, se eles conseguem se comunicar, se expressar. Mas aí, Dai, eu queria que você começasse falando um pouquinho pra gente. É, como que funciona o teste de audição? Quando que é feito o primeiro teste com o bebê? E o que que ele pode identificar? O que que vai ter ali de retorno para a família logo que ele faz esse primeiro teste? Deixa eu arrumar aqui Então, que tá caindo no celular. logo, logo nos primeiros dias de vida do bebê, é importante fazer um teste que se chama triagem auditiva neonatal. Alguém aí já deve, né, ter ouvido, que é o teste da orelhinha. Ele é super importante e obrigatório ser feito nos primeiros dias de vida. Por quê? Esse teste vai nos mostrar se existe ali algum comprometimento, né, que vai atrapalhar a audição. E com isso, né, fazer um diagnóstico precoce, que se aquele bebê realmente já nasceu com algum problema auditivo, a gente já vai iniciar o tratamento para minimizar as consequências do desenvolvimento da fala. Por quê? A audição, ela é um pré-requisito para o desenvolvimento da fala. Então, se não tem audição, a linguagem oral, que é a fala, ela fica muito prejudicada. Então, esse teste ele é rapidinho, ele não dói, o bebê ele não sofre com isso. E é muito importante fazer. Na verdade, no Brasil, aqui desde 2010, ele já é obrigatório ser feito. E esse teste, daí você falou que é feito nos primeiros dias do bebê e ele é feito na maternidade para todos os bebês ou os pais que podem procurar fazer isso depois? Como que funciona essa O parte? ideal era que fosse feito na maternidade, mas nem sempre acontece de ser feito na maternidade. E aí os pais, né, os responsáveis da criança, têm que procurar algum outro lugar para fazer. Existe no Entendi. particular, ou procura o posto para ser encaminhado. Entendi. É, Mas aí, por exemplo, vamos supor, meu filho nasceu na maternidade e não fez. O pediatra vai identificar que não foi feito o teste da orelhinha e vai pedir, né, para que encaminhe para algum lugar para fazer, né? isso. Aí o pediatra já vai orientar, né, a família. E, Entendi. Não, pode falar. e aí esse teste, esse primeiro, né, primeiro exame que é feito, ele é dividido em duas etapas. Então, se a criança falhou quer dizer que pode ser que tenha algum problema ali. Ela vai voltar dentro de alguns dias, né, mais ou menos 30 dias, para retestar esse teste. Esse teste, na Entendi. verdade, né, emite um sonzinho na orelhinha do bebê e capta a resposta de volta. Então, é nessa resposta de volta que nos dá
aí a resposta, se tem algum comprometimento ou não. Os meninos fizeram na maternidade, por isso que eu te perguntei se é toda maternidade, né, que faz ou não, porque eles fizeram na maternidade. O do Bernardo eu acompanhei, porque como ele nasceu prematuro, ele ficou, né, muito tempo na UTI, e eles não fizeram esse teste na UTI, fizeram quando ele estava já prestes para ter alta. Então, na maternidade que ele estava, né, tinha a UTI, né, onde ele ficava na UTI, e antes de ter alta, em vez de ir para o quarto, ele ficava o que a gente chamava de pré-alta, né, que era uma salinha com um bercinho individual, então ele saía da incubadora e ia para esse bercinho, e ficava ali 1 a 2 dias em observação, para ver se estava tudo ok, antes de ter alta. E aí fizeram esse teste quando ele estava nessa pré-alta. E na hora que foi fazer, eu estava lá. Então eu observei a Fono fazendo, né? Então ela chegou, eu vou fazer o teste da orelhinha com ele. Eu fazia a menor ideia do que era aquilo. Do que era. Assim, né? Ninguém falou, a gente faz isso, 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 né? Então, eu tava lá, ela chegou pra fazer. Aí eu, tá bom, né? Aí ela foi, deitou ele, aí fez, colocou, né, um aparelhinho no ouvidinho. E ela falou exatamente isso que você falou, olha, pode ser que não dê certo, que né, a gente precise refazer o teste, mas fica tranquila, porque se qualquer mexidinha que ele der atrapalha o resultado. Então, pode ser isso. E eu lembro que, tipo assim, acho que ela fez umas 3 vezes com ele, porque mexe na hora, né? Então, ou seja, ela já refez na hora que ela tava fazendo, e ainda se precisasse, faria de novo, né? Então, foi bem legal. Já o do Miguel eu não vi, porque teve um dia lá, depois que ele nasceu, que ele foi pro berçário, pro médico fazer uma série de avaliações, e eu imagino que foi justamente nessa hora que fizeram. Foi a única hora que eu não tava com ele, porque a fono não foi. E também não pedi depois, por isso que eu te perguntei, né? Que se não fizer na maternidade, que o pediatra ia identificar. Então, ele com certeza fez nessa hora, porque a pediatra não pediu nada depois. Exatamente. Muito importante ter feito na maternidade, porque quanto antes fazer, melhor, né? O teste da orelhinha. E assim, não é uma dúvida só sua, Mônica. É muito teste para fazer quando o bebê nasce. É teste da orelhinha, é teste do pezinho, é teste da linguinha. Então, é difícil mesmo. Na verdade, é obrigação nossa, dos profissionais da saúde, né? Conscientizar cada vez mais a população para ficar ciente do que é necessário ser feito mesmo. Sim, até porque assim, a gente tem diversos profissionais, né? Tanto os que são super atualizados e que vão se preocupar com tudo isso, informar as mães, como tem profissionais que infelizmente não se atualizam, né? Então, numa dessas, se a família tá, né, ligada e sabe do que precisa ser feito, quando o profissional por quem ela passa não fala, ela mesmo pode questionar, né? Mas e o teste da orelhinha? Fez? Como foi o resultado, né? Então é super Exatamente. importante. E você falou, Dayana, da questão de como a audição é importante para a fala, né? E nesse testezinho da orelhinha, então, já seria suficiente para identificar que aquela criança tem uma dificuldade que pode prejudicar a fala. Nesse momento, sim. Mas não quer dizer que o bebê que passou no teste da orelhinha não vai vir a apresentar algum problema de audição depois. Então, por isso que é muito importante para os pais, para os responsáveis do bebê, se atentarem aos sinais que são mostrados, né, ao longo ali do desenvolvimento do bebê, se existe ou não algum comprometimento da audição. Então, o teste da orelhinha não isenta que o que, Uhum. né, que não vai aparecer algum problema ali depois, alguma perda auditiva depois. E assim, vamos lá, meu filho passou no teste da orelhinha. Que sinais seriam esses para eu observar de que ele pode ter ali algum comprometimento na audição, que pode vir, né, afetar tanto a fala quanto a audição mesmo, ele não ouvir alguma coisa. Que sinais seriam esses? Então, ótimo, né? Passou no teste da orelhinha, já fez o primeiro passo. Então, o segundo passo é realmente observar. Logo nos primeiros meses de vida, o bebê ele já se atenta, né? Demonstra atenção aos sons. Então, você vai perceber ali, o bebê assusta quando bate uma porta, quando tem um som mais estrondoso. Ele presta atenção quando você fala com ele, né? Chama o bebê, tá prestando atenção, tá demonstrando atenção. Isso logo do 0 ao 4 meses já começa a acontecer. E depois vai aumentando, né, o desenvolvimento. A gente fala que tem uma escadinha do desenvolvimento da audição e da linguagem.
Então, depois disso, o bebê ele já começa a ter um barulho, ele já tenta procurar esse barulho. Então, não Uhum, que ele vai procurar na fonte correta, mas ele já vai tentar procurar, além da atenção que ele mantinha. Depois disso, o bebê ele vai procurar para o lugar certo e vai tentar ali repetir aquele som. E é nesse momento que vai começando a desenvolver a fala, que são os balbucios que a gente chama. Babá, papá, dadá. Então, tá subindo o desenvolvimento auditivo e tá começando ali a fala também. Então, esses são os sinais. Depois a criança, né, já procura a fonte, além de procurar, ela responde a algumas frases simples, por exemplo. Cadê seu nariz? Dá tchau. Então, o bebê ouviu aquilo e identificou, reconheceu e fez aquele comando simples. Então, é importante, né, ver esses sinais. Se o bebê ele não reage a nenhum som, bateu palmo, bateu porta, a criança não demonstrou, então é importante procurar o profissional para fazer novamente outro exame. uhum. Eu lembro que o Bernardo, até por ser prematuro, ele teve um pouquinho de atraso de fala e o Miguel também. O Miguel, por causa da pandemia, que privou ele, tadinho, de muitos estímulos. Meu Deus, eu acho. Mas, é. E aí, quando ele estava assim, perto de 2 anos, ele falava bem pouquinho, assim, né? E aí, considerando a idade corrigida e tal, eu tava sentindo falta, assim, sabe? De um vocabulário um pouco maior. Ele ainda não montava frases, ele tinha, assim, uma comunicação bem restrita, de produzir, né? A parte expressiva, mas ele entendia muitas coisas que a gente falava. Mas aí a gente fez o teste de novo. E aí a gente fez um teste, né, que não sei se tem o mesmo nome, mas que ela colocava algum som justamente para fazer isso que você falou, né? Tipo assim, procurar de onde está vindo, um som mais alto, um som mais baixo, um som mais agudo, um som mais grave. E aí com o Miguel, que eu também estava cismada um pouquinho com a fala dele, antes de eu falar com a pediatra, né, antes de eu procurar a fono, eu mesma fiz esse teste. Como eu já tinha visto do Bernardo, falei, quer saber? Deixa eu testar, né? Aí eu peguei uns brinquedos que faziam barulho, fiquei atrás dele e fiz igual a Rô não fez o dia, né? Tipo assim, fiz pra cima, fiz pra baixo, fiz pra um lado, fiz pro outro. Aí ele acompanhou todos. Me deu um alívio, tipo assim, o básico ele sabe, o básico ele já consegue fazer. Então, ter essa consciência também é importante, né? Porque eu acho que se eu não tivesse essa consciência desse degrauzinho que você falou, né, dessa progressão, talvez eu ficasse um pouco mais apavorada, mas aí eu fui observando isso. Ele reconhecia a direção do som, ele reconhecia os comandos, então a gente ficou um pouco mais tranquila, né? E aí, enfim, a gente fez um tempinho de fono com ele, porque ele estava realmente um pouquinho atrasado. A gente fez essa intervenção precoce mesmo, né? Assim, bem antes do que seria, vamos dizer assim, uma necessidade justamente para que ele pudesse ser estimulado antes de precisar de fato intervir, né, de forma mais ativa no processo. E foi ótimo, né? E observar esses sinais é importante, porque a gente acredita muito que, assim, quanto antes a gente intervir, melhor. Né? Quanto antes a gente Exatamente. identificar um problema, não vou nem dar um problema, quanto antes a gente identificar ali uma dificuldade, aquilo não vira um problema, né? Porque a gente consegue proporcionar, né, que a criança se desenvolva melhor, mais rápido, quando ela tem uma ajuda numa área que ela precisa, né? E, e assim, essa dificuldade da audição, às vezes a criança vai aprender a falar e ela pode ou não prejudicar naquela fala embolada. Tipo assim, eu vejo uma criança que fala embolado, que troca muito com as palavras. Isso tem a ver com a audição ou é mais uma questão de fala mesmo? Tipo assim, sei lá, da musculatura, dessa aprendizagem ou está relacionada com a audição? Ótimo. Então, existem muitas crianças aí que têm exatamente isso que você falou. Fala embolada. Qual que é a causa? Depende. Eu sempre falo, né, para os meus colegas de trabalho que trabalham nessa área de linguagem, de fala, que o primordial, quando a criança que chega com algum atraso ou alguma dificuldade de fala, é fazer o teste de audição. Então, ali a gente já vai descartar. Será que a criança não está falando bem porque ela não está ouvindo bem? Porque a audição ela tem vários graus. Às vezes está com uma perda auditiva leve,
né? Que está comprometendo pouca coisa, mas está prejudicando. Então, fazendo ali o Uhum. teste de audição, a gente vai ter certeza que o problema da fala embolada não é por conta da audição. Então, Já elimina esse fator, né? já eliminamos esse fator. E aí, segundo passo, avaliar. Então, a criança chega, o fono vai avaliar. Igual você falou, você já está com o pezinho na fono, né, Mônica? Pode ser Já. musculatura, dois filhos também, né? Aqui a gente já fica ligado, o radar aqui, ó, pega todos os alertas. É exatamente isso. Pode ser musculatura? Pode. Por quê? Para a gente produzir as palavras, a gente precisa todo desse sistema integrado. O músculo da boca, o músculo da língua, da bochecha, o posicionamento da língua correto para formar a palavra. Então, avaliar essa questão da musculatura. Outra coisa, avaliar a questão do ambiente, né? Às vezes a criança está sendo tem poucas adultos conversando com a criança naquele momento, então ela está sendo pouco ali estimulada. Então, tem que ver como que está o ambiente da criança. Às vezes os pais ficam o dia todo fora, deixa com alguma babá, né? A gente tem que avaliar isso tudo. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que avaliar para entender o porquê que a criança está ali com aquela fala embolada. A Mirelle acabou de comentar aqui, né, que esse assunto é muito importante, que é uma das maiores preocupações dos pais. Super concordo. Exatamente. Eu acho que assim, Concordo também. a gente tem várias preocupações, né? Mas eu acho que esse nosso maior medo é do filho não conseguir falar, né? De estar ali atrasado, de ter alguma dificuldade, de precisar de alguma intervenção, né? Mais séria. E a gente segue uma fono, você deve conhecer, que a gente gosta muito, que é a Fala Fono, a Juliana. E a filha dela tem perda auditiva e ela também. E ela identificou, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ela mesmo fono, demorou um pouco para identificar que a filha tinha essa perda auditiva, mas ela percebeu justamente com esses sinais, assim, de às vezes ela chamava a filha dela não ouvia. Se ela chamava do outro lado, aí a menina olhava. Então, ela percebeu que às vezes de um lado a menina não ouvia, não prestava atenção, e do outro lado ela ouvia. Às vezes se fazia. Eu tava conversando, eu lembro dela contando, né? Tipo assim, se eu tava de um lado dela, eu conversava normal. Se eu tava do outro lado, ela fazia até assim com a orelha, tipo assim, pra tentar ouvir melhor. Então, assim, são sinais que a gente vai percebendo, né? É bem sutil, a menos que seja uma perda muito significante, né? É sutil a gente perceber esses detalhes, né, que fazem a criança ter essa dificuldade. E aproveitando essa parte da fala embolada, o Miguel, eu até comentei esses dias com a Laura, ele demorou um pouquinho, mas já deu uma engrenada super boa, tá? Começou a formar frasezinhas agora, de duas palavrinhas e tal. Mas tem uma palavra que não sai por nada nesse mundo, que é água. Ele fala água cada vez de um jeito. Eu não sei mais o que fazer. Eu preciso voltar para fono. Porque ele fala embolado, e assim, antes ele falava assim, e apontava, né? Aí ele começou a falar, tipo assim, sei lá, mamar. E a gente, por que ele tá falando mamar, né? Tipo assim. E aí, quando ele falava mamar de água, mas ele não queria o peito, né? Não queria mamar, ele falava, não, mamar. E, tipo, gente, que mamar é esse? Eu até pensei que pudesse ser, sei lá, de mamadeira, né, na escola, que ele não toma mamadeira, né? Mas na escola, às vezes, alguma outra criança falava mamar de mamadeira com água e sei lá, né? Aí a professora, não, na salinha dele não tem ninguém com mamadeira. Aí agora ele começou a falar, tipo assim, é, mamaua, um negócio assim, muito nada a ver. E aí, é engraçado porque ele ouve o que a gente fala e ele entende, tipo assim, quando eu tô falando certo e quando eu tô falando errado. Então, se eu falo assim, você quer mamar? Aí ele, não, mamar. Aí eu, mamar? Não, mamar. Aí eu, água? Aí ele, sim. Então, assim, ele ouve o água certo, mas ele não pronuncia. Então, assim, eu sei que não é uma questão de audição mais, porque ele consegue entender quando eu falo a palavra certa e quando eu falo a palavra errada, né? Aí é uma questão da pronúncia. E isso é justamente um sinal de para a gente entender onde está o problema. Se o problema, né, tá aqui ou se o problema tá aqui, né? Exatamente. Então, você me trouxe um ponto, né, que é muito importante. Descartou o problema da audição. Então,
tá com alteração de fala, mas não tem problema auditivo associado. Então tem que fazer aquelas avaliações que eu te disse, né? E o que que a mãe vai fazer quando a criança falou errado? É chorar. Chorar um pouquinho, né? Mas assim, a criança falou alguma coisa errada, por exemplo, caneta, ela falou caleta. O que que a mãe vai fazer? Não vai falar, não é caleta não, meu filho. Isso vai bagunçar a cabeça da criança mais ainda. O que você tem que fazer é virar de frente para a criança, articular e falar: ah, você quer a caneta? Ah, essa é a caneta. Reproduzir da forma correta. E não falar a forma errada para corrigir. Né? Que senão Porque, não, também porque é bonitinho, né? Tipo assim, igual a Laura uma vez comentou que o Lucas falava memelho para vermelho. Ai, mas é tão bonitinho ele falando memelho. As avós adoram os netos falando assim. Eu lembro que minha avó adorava quando eu falava errado assim. Mas não é o correto, infelizmente, a gente reproduzir aquela forma errada, né? Que a gente vai estar contribuindo para a criança continuar daquele jeito. Mas tem que falar a forma correta e lembrar também que, igual o desenvolvimento auditivo tem a escada, o desenvolvimento da fala também tem a escada. Então, para uma criança ali de 3 anos, é difícil, às vezes, alguns sons, um encontro consonantal. Então, é esperado que algumas trocas aconteçam. Com 1 ano, 2 anos. Então, vai perdendo, né? Os sons mais fáceis, a criança vai aprendendo melhor. O que não é esperado é uma criança de 5 anos fazendo trocas, né? Então, aí a gente já tem que procurar o profissional para estar ajudando ali a desenvolver melhor a fala. E uma pergunta aqui que a Laura aqui mandou. Ela começou a fazer fono, né, com o Lucas cedo, porque ele falava português e inglês, né? E se comunicar dessa forma para ele não foi um grande problema. Mas para as crianças, né, que não falam a língua, vamos dizer assim, nativa e a língua da cultura onde ela vive, né? Como é o caso do Lucas, que está convivendo no inglês. Eu quero ensinar inglês aqui pro meu filho, que na minha casa eu vou botar desenho em inglês, vou botar música em inglês, eu vou falar uma palavrinha ou outra em inglês. Isso ajuda ou atrapalha? Depende. Tem vários estudos que falam que quanto mais novo, né, é mais fácil, desenvolve melhor outras línguas. Só que a gente tem que avaliar o seu filho. Como que ele tá? Né? Como que tá a fala dele na língua do seu país? Será que tá desenvolvendo bem? Se já tá difícil para ele ali, né, falar com muitas trocas de fala, por que você vai acrescentar outra língua agora? Né? Às vezes é bom esperar um pouquinho. No caso, né, da Laura, que mora nos Estados Unidos, tem a família brasileira, tem pessoal, né, do próprio país dele que ele tem que aprender o inglês. É diferente, acaba que ele convive com aquelas duas línguas ao mesmo tempo. No início, pode ser, né, que ele atrase um pouquinho em alguma, mas não quer dizer que ele tenha, né, nenhuma alteração. A Laura fez certo, procurou o profissional, né, para a gente ter certeza. Mas vai depender de cada criança, não é assim uma regra. Ela vai desenvolver super bem, o outro pode ser que não. Então a gente tem que avaliar também o limite daquela criança. O que ela está dando conta? Será que ela dá conta de aprender inglês, espanhol, português, francês? Que tem pai que coloca em tudo ao mesmo tempo. Vamos avaliar. Coitada, a criança não consegue nem falar português ainda, né? Isso, exatamente. Avaliar cada caso. Eu imagino que assim, quando tá mais nativo, né, da criança, ela tá convivendo ali com aquela língua, fica natural. Porque não é uma coisa que é forçada, né? Então, assim, a Laura fala português, o Ruslan fala inglês. Então, o Lucas está convivendo com aquilo, e não só vendo um desenho, ouvindo uma música diferente, né? É uma coisa que faz sentido para ele, né? Ele aprender. Eu acho assim, que o foco é a gente ensinar a criança a se comunicar, né? A Ju fala também fala muito isso. É mais importante do que ensinar palavras soltas para a criança, né? A gente ensinar ela a se comunicar. Como que ela vai usar da fala,
né? Para conseguir alguma coisa, para conversar, para se relacionar com as pessoas, né? A criança, ela quer fazer parte da família, né? E a fala é a forma que ela vai encontrar de mostrar aquilo que ela quer, de conviver com as pessoas, né? E só pra gente não fugir aqui do assunto da fala embolada e da fala errada. A Mi mandou uma pergunta aqui. Tem palavra que a gente que fala errado que a gente acha bonitinho. É errado, às vezes, não corrigir? Eu penso assim, vou até voltar no exemplo da água do Miguel, né? Quando eu falo errado, ele sabe que eu falei errado. Ele entende que eu não falei água. Então, eu acho que é super importante eu fazer esse reforço, tipo assim, você quer água, né? E tem até um videozinho que eu fiz, depois eu vou postar nos stories. Ele conversando, pedindo água, desse jeito embolado dele, que a gente não consegue identificar direito o que que é. E aí ele tá assim, Miguel, o que que você quer? Aí ele, mama. Aí eu, o quê? Eu já tinha identificado que era água, né? Mama. Aí eu, Miguel, não tô entendendo. Mama. Tipo, bravo, né? Aí você quer maçã? Não, mama. Aí eu falei, alguma outra coisa. Eu, você quer água? Aí ele, sim. Aí eu, então peraí. Aí eu peguei a água, eu falei, toma aqui sua água. Aí ele, mama. Para ele era muito difícil, né, falar esse som. E Então acaba assim, que ele fica e irritado mesmo, né? E e você eu fez vejo o assim, certo. é como se na cabeça dele ele estivesse falando água. Mas, tipo assim, aqui tá água, mas não sai o água, Não né? tá saindo. Então, eu imagino que isso aconteça com as crianças. Tipo assim, na cabeça dela, elas estão falando a palavra correta, do jeito que a gente ouve. Então, o cérebro processou ali a palavra água e ele falou daquele jeito que ele conseguia. E aí, quando eu falava, tipo, uma outra palavra, ele, tipo, não, mãe, você tá louca? Não é isso que eu tô pedindo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? Claro que a gente vai escapar, vai falar uma palavrinha errada ali, vez ou outra, mas não como um reforço, né? De estar sempre fazendo assim, justamente para a criança ter essa identificação do jeito certo, né? De como que deve ser a palavra, né? E, Exatamente. e dá, além do testezinho lá que a criança faz, né? Faz na maternidade, né? Logo que nasce. Se a gente identificar alguma coisa, a gente faz o teste de novo, né? Repete, ou ai, tô achando que não tá ouvindo direito, a gente procura o teste. Mas além disso, se eu, né, não identifiquei ali, tem algum teste que seja rotineiro, tipo assim, toda criança com tantos anos vai fazer um teste de novo. Ou não, é mesmo por observação de uma eventual necessidade. Então, como a gente falou, né, os primeiros dias de vida deve-se fazer a triagem, né, neonatal. Então, aquilo ali é só uma triagem mesmo. É um exame que mostra com objetivo dados, números, mas quando a criança vai crescendo, existem outros exames, igual esse que você me falou, né? Que faz um barulhinho atrás, faz outros exames que a criança vai dando conta de responder, né? E aí até chegar no último, que é a audiometria, que é um teste ouro aí para a gente avaliar a audição. Mas não precisa ficar fazendo testes de rotina na criança. Mas, né, depende. Vamos lá. Tem crianças, tem bebês, né, que já nascem com, assim, predisposição, que a gente chama ali de crianças de grupo de risco para perda auditiva, que no caso, bebê prematuro tem risco, que tomou muito medicamento, antibióticos fortes no hospital antes de ter alta, né? Quando nasceu, que são os ototóxicos, remédios fortes que podem atrapalhar a audição, bebês que nasceram com sífilis, toxoplasmose. Então, tem algumas crianças que têm, né, predisposição, risco de ter perda auditiva, então tem que fazer um acompanhamento ali de perto. De 6 em 6 meses voltar no fono para fazer outro exame de audição. Não quer dizer que é o mesmo teste que foi feito lá nos primeiros dias. Os testes são separados por idade. Então, cada idade a gente vai fazendo um teste específico de audição. Mas um teste rotineiro é somente para esses casos. E também, se a família perceber alguma coisa, que a criança, né, tá com alguma dificuldade ali de entendimento,
E a escola também vai nos dar um grande sinal. Ao falar que a criança está com dificuldade no aprendizado, né, na escrita. Então, também, nesses casos, ir lá e fazer um teste de audição. Legal, legal. E tem algumas perguntinhas aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver se eu não perdi nenhuma. É, uma pergunta aqui super importante. A gente até tinha conversado isso, né, no particular antes. Mas você falou mais para adulto, agora responde aí pra gente, para criança. Volume de televisão, de aquele ruído branco que, né, muita gente coloca para criança dormir, isso interfere na audição? Ligar a televisão no alto, ou colocar muito baixinho, a criança ter que, sei lá, forçar para ouvir, ou vai dormir com barulho, aquele barulho está muito alto no quarto, isso pode prejudicar a audição de alguma forma? Ruído intenso por um longo período de tempo sempre vai atrapalhar a audição. Seja de criança, bebê, adulto, idoso. Então, um ruído intenso por muito tempo sempre vai prejudicar ao longo do tempo. Então, quer deixar ali no quarto? Deixa no volume menor. Não vai causar nenhum problema se deixar durante a noite toda, né? Só tem que ver aí a questão do sono, se vai atrapalhar. Mas se não for muito alto, né, numa intensidade muito elevada, não tem problema. A gente percebe isso quando a gente volta de eventos, que a caixa de som está muito alta e muita gente, depois disso, tem zumbido. Por que tem zumbido depois de uma festa, de um show? Porque aquele som intenso ficou prejudicando suas células auditivas. E se você fizer isso recorrente, que é o caso, né, dos artistas, guitarristas, cantores, vai perdendo a audição ao longo do tempo. Entendi. Por isso a importância, né, que a gente vê muitos artistas que usam tampão, né, justamente para minimizar um pouco, né? Isso, os Então, assim, protetores. pensando aí no tampão, eu vou viajar com a criança, vou para algum lugar que tem um som muito alto, igual a Laura foi com o Lucas num show de Monster Truck, aqueles carrão barulhento, e ela foi com um fonezinho de ouvido. Então, vale a pena também, se você for para um lugar barulhento, usar esse tipo de alternativa, né, para minimizar um pouco essa barulheira para a criança, né? Com certeza, com certeza. É uma ideia ótima usar um tampão um protetor, né, auditivo ali, porque esse ruído muito intenso por algumas horas vai prejudicando, né, principalmente a criança. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Vamos lá, peraí. A, a Cristiane perguntou assim, ó, o teste da orelha, ele consegue detectar vários graus de perda auditiva? Ele é 100% confiável? Posso descartar problemas auditivos se meu filho fez o teste ao nascer? Eu acho que ela entrou um pouquinho depois, daí que você já respondeu pelo menos essa parte, de que ele não isenta de problemas futuros. Mas ele consegue Isso. detectar qualquer nível de perda ou só até certo ponto? A gente faz dois exames, né? Dois testes ali nos primeiros dias, na triagem. Um deles a gente consegue mensurar mais ou menos se a perda é mais profunda, se é mais moderada. A gente não consegue ter certeza. Certeza a gente só tem do limiar de audição quando é no exame de audiometria. Às vezes a gente consegue fazer quando a criança tem uns 4 anos, 5 anos, depende. Que a gente vê frequência por frequência, intensidade por intensidade, e a gente quantifica aquilo ali. Mas na triagem a gente consegue ter uma ideia, assim, se é uma perda mais profunda ou não. E aí tem bebezinhos que já colocam aparelho auditivo. Então esse exame já nos dá ali, né, o que a gente precisa para adaptar um aparelho auditivo ou até fazer uma cirurgia de implante. E a audiometria que você falou, daí ela também é bem sensível, né, para fazer com crianças pequenas. Que acho assim, qualquer mexidinha que a criança dá interfere, né? Porque eu lembro que quando o Bernardo estava menor, e a gente estava nessa, vamos avaliar para ver se ele tem alguma questão auditiva ou não, a gente foi fazer a audiometria, e aí a fono que fez falou, olha, nessa idade é um pouco complicado de fazer, porque assim, uma mexidinha às vezes que ele faz, bem na hora que dá o som, né, às vezes assusta, ele pode atrapalhar o resultado. E aí não vai ser um resultado tão confiável para uma criança pequena. E aí, de fato, ele fez e deu, tipo assim,
dava pra ver que ele tava, tipo assim, não muito confiável o teste. Então, assim, olha, observa, né? Vamos. Aqui fez o exame, né? Comentou com a gente, mas a fono que avaliou falou assim: olha, vamos observar, porque eu acho que esse teste tá errado. Tipo assim, pelo que eu vejo dele, não conversa com esse teste. Então vamos observar. Se for o caso, a gente repete o teste depois e não precisou. É isso que E ele você é bem falou, sensível, né? de um teste conversar com o outro. Porque é muito delicado a gente dar um diagnóstico falso, né? Tanto de coisa que vai acarretar. Esse teste, a triagem, ela é muito sensível. Porque foi o que eu falei, né? Emite um sonzinho e capta a resposta de volta. Então, se estiver chorando, se estiver mexendo, não vai captar. E aí, nos exames de audição, existem dois tipos. Os objetivos, que são por números, né? Que já nos dá um número. E o subjetivo, que é aquele que você falou, que mexeu um barulhinho aqui atrás, a gente vai ver a resposta da criança. E na audiometria, com crianças pequenas, a audiometria já é um teste subjetivo, que depende da resposta ali do paciente. Com criança é mais subjetivo ainda. Então, se a criança estiver desatenta, será que ela não está ouvindo mesmo? Ou ela está prestando atenção em outra coisa? Né? Então, Uhum. é delicado nessa idade fazer os testes. Por isso que a gente, às vezes, faz vários, porque um vai dando mais confiabilidade para o outro. Esse vai ligando com esse vai casando com esse, foi o que você falou. Uhum. O Bernardo fez recente, eu acho. Perto aqui da escola, não sei por que que a gente pediu. Acho que a gente estava meio cismado, a gente falava com ele e ele, tipo, parecia que não estava ouvindo, né? Aí o Glauber é um pouquinho hipocondríaco, assim, e tudo ele quer médico, quer Ele é saber se tem algum médico. problema, quer uma solução. E aí o B tava nessa, a gente às vezes chamava ele continuava fazendo o que ele tava fazendo. Aí ele, bom, pode ser só desatenção, ou pode ser que ele não tá ouvindo, a gente chama ele, né? Aí a gente fez, ele tá com quase 5, foi com 4 anos mais ou menos que a gente fez. Então a Fona falou que já dava pra fazer, né? Fazer o exame. A gente conversou com a pediatra, ela falou, não, já dá pra gente fazer, acho que ele vai conseguir fazer o teste bem, responder bem. E aí a gente foi fazer então, e aí ela tava com um carrinho com brinquedinhos assim de colocar os pininhos, né? E aí ela falou assim com ele, olha, toda vez que você ouvir o barulhinho Vai no colocar. fone, você vai colocar um bichinho. Aí depois você pôs todos, aí você vai tirar. E tinha hora que ele esquecia, tipo, eu ouvi o barulho, tipo assim, eu de fora tava ouvindo um barulho e ele com a mão assim no bichinho. Aí ela olhava assim pra mim, tipo, era pra ele ter ouvido, ele ouviu os sons, tipo assim, que mais difíceis do que esse, né? Aí ela repetia, aí ela aí colocava. Aí ela depois perguntou pra ele, né? Aí ele, eu esqueci. É muito difícil condicionar, a gente chama de condicionar a criança a fazer esse exame, né? É exatamente por isso que você falou. Será que ele está ouvindo mesmo? Será que ele interteu ali naqueles brinquedos, naquela Ele tava brincadeira? ali, tipo assim, mexendo no brinquedo, de repente, tipo assim, ficou com o brinquedo na mão e esqueceu que ele tinha que colocar. Na próxima, ele pôs normal. E ela fez o mesmo som. Então, não é porque ele não tinha ouvido aquele som, né? Porque ela fez o mesmo e ele pôs certinho, né? Então, assim, o profissional também tem que ter esse cuidado, né? Que se for fazer com a Sim, criança muito a ferro e fogo, pode dar essa falha que você falou do diagnóstico, né? Porque precisa observar ali se a exatamente. criança tá, de fato, acompanhando o teste, né? Aí, ó, tem mais uma perguntinha aqui. Várias perguntinhas hoje, o pessoal está participando, todo mundo tem dúvida, tá vendo? Bem que a Mirelle falou. Esse assunto é o que mais tem dúvida. Peraí. A Cíntia perguntou se tem problema passar cotonete todos os dias ao sair do banho. Cotonete onde? Dentro do ouvido de jeito nenhum. Não pode mesmo. Ó, aqui fora sim pode, né? Pra secar, tirar sujeirinha. Aqui não, né? Dentro de jeito nenhum. Só o cotovelo que pode limpar o ouvido, se você conseguir. Mas cotonete é muito prejudicial. Atualmente, eles até estão vindo na embalagem para não usar dentro do ouvido. E todo mundo que eu conheço gosta de usar um cotonete. Mas E o passa da tímpano cavuca lá no fundo, assim, né? dá vontade de enfiar aqui e sair aqui, né? Ficar limpando assim. Pra ver se sai tudo.
Mas quanto mais você usa o cotonete, mais você pode empurrar a cera para dentro e formar aquela rolha de cera que só o otorrino consegue tirar. Quanto mais você usa o cotonete, mais seu ouvido vai coçar, mais vai irritar. E fora que se atingir o tímpano, que é aquela membrana bem fininha que tem ali para que conduz, né, que vibra o som para a gente ouvir, se atingir o tímpano, vai Já ter era. perda auditiva. Né? Aí, deixa eu Então, arrumar, porque esse trem é hoje aqui bem tá caindo. perigoso. Eu sei que todo mundo adora, mas não pode. Ó, o Glauber tá aí falando que é absurdo, não é não? É sim, Glauber, certo, sim. Eu vi. E, Vamos lá, ó. Glauber, Tem uma boa aqui também, ó. A Luciana perguntou se ficar falando na cabeça da criança o tempo todo sem parar, se isso ajuda ela a falar mais ou se atrapalha. Né? Se vai, tipo assim, aguçar a vontade dela de falar, ou ela vai, tipo assim, nossa, só minha mãe é meio louca, eu não vou conversar com ela. se essa fala, né, se essa conversa entre mãe, filho, independente de quem seja, tenha sentido, para a criança é ótimo. Porque, né, lembra quando eu falei que quando a criança chega com atraso, alteração de fala, a gente tem que avaliar, inclusive, o ambiente? Porque, né, às vezes não é culpa dos pais, não tem tempo mesmo para dedicar para a criança, para conversar, para contar uma história. Então, isso vai influenciar muito no desenvolvimento da fala. Porque o início da fala é a criança imitando aquele adulto que está ali. Então, quanto mais, né, troca que tiver entre responsável e criança, entre adulto e criança, mais ela vai se desenvolver sim. Uhum. Ó, agora a pergunta da minha mãe. Adoro quando vó participa, tá? Então fica a dica aí para todo mundo chamar as avós para assistir as lives. Porque, querendo ou Sim. não, as avós ficam muito com as crianças. E eu vejo assim que no tempo que elas foram mães, né, da gente, quando a gente era mais novo, eram outros pensamentos, eram é, outras práticas, né, que com o tempo foram sendo aprimoradas, novos estudos e novas práticas foram surgindo. E muita gente tem dificuldade quando a avó quer impor o jeito dela. Então, quando a avó participa, é ótimo. Mãe, você tá nota 10. Vamos chamar as outras avós aí. Ela perguntou o seguinte: Adorei. quando a criança está com gagueira, isso pode ser uma dificuldade que a gente consegue reverter, uma dificuldade na fala ou na pronúncia das palavras, e, ou é alguma coisa que assim não, não tem o que fazer. Ou é esperar para melhorar, ou vai ficar gaga pro resto da vida. Como que é a gagueira aí para as crianças? Esperar para melhorar nunca é a melhor opção, tá? Eu já ouvi isso até de profissionais da área da saúde mesmo. Ah, seu filho tem 4 anos, espera mais um pouquinho que vai melhorar, ele vai falar melhor. Tem 2 anos, espera mais um pouquinho. Então, esperar nunca é a melhor opção. A gagueira, ela tem vários tipos também. Tem uma gagueira que é do desenvolvimento, que pode acontecer com a criança até 7 anos, porque ela tá ali, né? Iniciando aquela linguagem oral, aquela fala. Então, pode acontecer e pode ser normal. Como também não pode ser normal. Então, é bom levar no profissional, fonoaudiólogo, para estar fazendo um tanto de teste específico da gagueira, para ele poder, né, te dar essa resposta, te tranquilizar, é normal ou não. Ou sim, a gente já tem que começar uma terapia aqui, porque gagueira tem tratamento. Ó, e assim, ó, tem outra pergunta aqui de gago, uma atrás da outra. É, muitas pessoas, eu acho que tem essa situação, né? Os filhos que têm pais gagos podem ser gagos também? Isso é um fator genético que pode acontecer, o que é certo, né? E tem como identificar isso antes da gagueira acontecer? Já meio que para prevenir uma gagueira? Ou não, a partir de que idade eu considero que essa gagueira não é só ali desse aprendizado, é uma gagueira que vai ficar aí com a vida, para a vida dela? Ó, pode sim. Se o pai tem gagueira, pode sim que o filho tenha sim. Não é uma regra, né? Como a audição também, a perda auditiva ela é genética. É, se o pai desenvolveu ali até a vida adulta, pode ser que o filho também tenha, mas não é uma regra. A minha área de especialização é a audição, tá, gente? Eu tô entrando ali na área da gagueira ali,
Mas não sou especialista nessa área, não, né? Porque a fonoaudiologia ela é muito ampla, como a medicina. A gente vai pegando uns ramos ali. Mas até os 7 anos, a criança pode ter uma gagueira do desenvolvimento. Então, pode ser normal do desenvolvimento dela. Mas não quer dizer que a gente não possa fazer nada por ela. Porque aquilo ali pode deixar ela super frustrada, super nervosa diante de pessoas desconhecidas, das crianças que podem, né, zoar, né, deixar aquela criança frustrada. Então, sempre pode ter alguma coisa que a gente pode fazer pela criança. E depois dessa idade, já não é normal. Então, já tem que iniciar o tratamento. E aí, como todas as outras intervenções, né? Quanto antes a gente intervir, melhor, né? É isso mesmo, exatamente. Dai, mais uma aqui. Bomba ou, né, uma bombinha que faça, né, esse barulho assim estridente, ele é prejudicial para a audição ou entra na mesma categoria ali do som alto? Não, De bomba, vai ela... prejudicar a pessoa, né, ao longo do tempo, né? Ou não? Uma bomba assim Bomba já pode ser um e incidente. foguete, elas têm uma intensidade sonora muito mais alta, muito alta, extremamente alta. Então, pode causar uma perda auditiva instantânea no mesmo momento. E é um trauma acústico que a gente chama. Então, a pessoa que estiver próxima ali de uma bomba que estourou, ela pode ficar com perda auditiva naquele mesmo momento. Nossa. Então vamos ficar longe das bombas, Dos galera. foguetes, dos fogos de artifício. Vamos ficar longe, principalmente deixar as crianças longe, né? Dai, de perguntinhas foram essas. Acho que tem uma aqui, mas a gente já respondeu, né? De Adorei. procurar um fonoaudiólogo, né? Então, assim, mesmo vamos supor, não observei nenhuma coisa, assim, meu pediatra não observou nada, mas se eu quiser, eu quero levar na fono para saber se tem alguma coisa, posso levar, né? Também não tem nenhum problema. Fazer um exame desse não vai ser nenhum problema, né? Tô achando que você quer hipocondríaca, Mônica. Tô brincando. Essa pergunta não Não, é minha, não é minha. claro. Principalmente porque o fono pode te orientar em tanto de, né, de questões ali do desenvolvimento da criança, como o pediatra orienta, o fono também pode orientar, né? Pode orientar em relação à audição, à fala, à amamentação, né? Tem uma área da fono que é relacionada àquela amamentação, consultoria de amamentação. Então, tem várias áreas da fono. Você pode ir lá procurar com seu filho, com alguém da sua família, procurar tirar dúvidas. É normal, não é normal? Claro que pode. Ótimo. Dai, muito obrigada. Adorei a nossa live. Assim, foi a live que teve mais perguntas. Esse assunto realmente mexe, né, com os pais, essa preocupação do filho ter uma dificuldade com a fala, uma dificuldade na comunicação, né, na audição. E ter profissionais, né, que falam e que conversam com a gente sobre isso é super importante. Então, muito obrigada pelo seu tempo, tá? Lembrando aí, pessoal, que a gente vai salvar aqui a live, vai colocar podcast, vai pôr no YouTube. A gente vai marcar a Daiana, se você quiser ir lá conhecer o perfil dela. E aí, para a gente encerrar, Dai, queria só que você desse mais uma palavrinha aí para finalizar. Conta um pouquinho, né, como que você atende, se você atualmente está atendendo as pessoas ou não. Como que você faz o seu atendimento? Você falou que é especialista em audição, né? Então, se você atende crianças, adultos, como que você trabalha aí para o pessoal saber como te encontrar e quem precisar de uma fono, poder te procurar. Primeiramente, eu que quero agradecer vocês pelo convite mais uma vez. Eu adorei as perguntas e eu vi também os comentários que não foram perguntas. Eu agradeço todo mundo que está aqui. Então, desde que eu formei, em 2019, eu comecei a trabalhar com aparelho auditivo. Então, lá, o paciente já chega para mim com um diagnóstico, né, de perda de audição, para eu colocar um aparelho auditivo. E o aparelho auditivo transforma a vida do paciente. Por isso que eu estou até hoje trabalhando, já vai fazer 2 anos e meio, porque eu sou apaixonada por essa área. E assim, eu atendo de tudo, porque aparelho auditivo a gente coloca em bebê, em criança, em adulto, em idoso. Não tem idade específica, né? Mas eu sou apaixonada também pela fonoaudiologia. Eu prefiro não atender se não for dentro da área de audição,
porque eu sei orientar, mas eu não me sinto segura pelo tempo que eu fiquei de formada, sem fazer curso, sem me especializar, como eu me especializo dentro da audição. Então, eu tenho várias colegas de trabalho que são, assim, 10 em cada área que elas trabalham. Então, eu prefiro ali, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. Mas se não for dentro da minha área, eu tenho para quem indicar também. Isso também já ajuda muito, né? Porque assim, a gente às vezes não conhece todos os profissionais, mas saber quem conhece já é o meio caminho andado. A gente já se sente mais confiança, né? Com certeza, com certeza. Então, Dai, muito obrigada. Boa noite para você. Depois a gente troca ideia para pegar aí seus colegas para participarem com a gente também para falar de outros assuntos que eu tenho certeza que vão ser muito importantes para todo mundo aqui. E já já a gente posta aí também no feed, tá, gente? Um resuminho aí da live com os principais pontos que a gente conversou aqui para ficar salvo, sempre que precisar consultar, tá fácil ali. Então, boa noite, obrigada a todo mundo Boa que noite, participou. E se tiver gente. ficado alguma dúvida aí, para quem assistir a live depois, para quem ouvir o podcast depois, pode mandar pra gente no direct, pode chamar a Dai, que vai ser um prazer poder ajudar todo mundo. Obrigada. Obrigada, Tchau, viu? tchau. Tchau, gente. Tchau, até a próxima, pessoal.